De volta com a Alerj Debate, hoje falando sobre o papel e a importância do Conselho Tutelar, dos conselheiros tutelares na sociedade. Neste bloco temos uma nova convidada, é Marilene Claro, ela é vice-presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro. Marilene, seja bem-vinda aqui agora também, participando aqui com a gente no debate aqui no estúdio. Já vou começar perguntando a você, nós também estamos falando justamente sobre a questão dos conselhos tutelares. Qual é a realidade? Hoje você foi conselheira tutelar em São Gonçalo. Fala um pouquinho dessa realidade pra gente. Como é que foi o trabalho lá? Tinha estrutura, não tinha estrutura? Quais eram as dificuldades? Na verdade, hoje você ser conselheiro tutelar, não só no município de São Gonçalo, mas no Brasil, é muito difícil. Porque os conselhos tutelares hoje trabalham totalmente sucateados. A gente quase não tem apoio da prefeitura, do governo do estado, do governo federal. A gente busca até um incentivo, mas é muito difícil. E isso acaba prejudicando o trabalho dos conselheiros tutelares, uma vez que se você não tem um carro, você não tem um telefone, a pessoa liga, faz a denúncia, diz que denúncia, manda a denúncia para a gente. Se não tiver fax, não chega, não recebe. Então você leva mais tempo para chegar até aquela criança que está sofrendo uma violação de direito. Lá em São Gonçalo, a gente ficou muitos anos passando por situações precárias de atendimento. Inclusive, teve uma enchente em abril, que nós perdemos todos os processos. Mas Inundou a sede? Inundou a sede. E a gente perdeu todos os processos, o Conselho Tutelar ficou uma semana fechado. E, inclusive, aquelas famílias das enchentes que precisavam tirar a segunda via de nascimento das crianças, segunda via de documento das crianças, que a gente podia estar atuando, a gente não tinha como atuar porque não tinha onde atender, né? E a questão de carro, telefone, fax, que é muito complicado. São Gonçalo hoje tem 1 milhão de habitantes, está contando agora com 3 conselhos tutelares. Contrariando aquela lógica de um conselho para 100 mil. Exatamente. Entendi. Ou seja, todo tipo de dificuldade, né? Vocês acabaram enfrentando. Todo tipo de dificuldade. Muitas vezes sem carro, você recebia uma denúncia, você não tinha como chegar até o local, e São Gonçalo geograficamente é meio complicado o transporte. Denúncias até mesmo vindas do Ministério Público para o Conselho, a gente não tinha como atuar, acionava o Ministério Público acionava o Poder Público e sempre ficava aquele jogo de empurra. Demorou muito tempo para a gente conseguir estabilizar a situação do Conselho de São Gonçalo. Mas assim, a gente teve que buscar ajuda, fazer audiências públicas para poder mudar um pouco essa imagem do Conselho Tutelar de São Gonçalo. Buscando o SESC, o CONANDO, o próprio Carlos Nicodemos, que atua junto com a gente no CONANDO. Ok. Deputado, o que a gente pode ver é que, além de toda a falta de infraestrutura que um conselheiro tutelar enfrenta, também quase um risco de vida, dependendo da situação que ele vai encontrar aquele menor. Muitas vezes está sujeito à violência doméstica, a um pai que está ameaçando aquele filho, que pode agredir um conselheiro tutelar. Há também esse risco, né? Sem dúvida. Marlene trouxe um desenho da mais pura realidade. São Gonçalo é o caos. A Prefeitura de São Gonçalo não tem apoiado, não apoia a questão do Conselho Tutelar. Não tem infraestrutura, não tem divulgação nas eleições, tem um uso, e aí não é a prefeitura em si, é o cenário político local, um uso de uma excessiva politização dos conselhos tutelares, onde são utilizados como cabos eleitorais em eleições de vereadores, ou seja, o cenário do caos. E a função principal, principal do conselho é deixada de lado. É inadmissível você ter a população que você tem, a densidade populacional de São Gonçalo, e o quantitativo de conselhos tutelares. É uma vergonha. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, tem uma estrutura melhor do que toda a cidade de São Gonçalo. Isso é um escândalo, né? Algo que choca. E a gente percebe que, evidentemente, esse tipo de situação, a melhor forma de combater é a divulgação do papel do conselheiro tutelar, para que as pessoas se conscientizem e acompanhem e, evidentemente, participem, né? O Nicodemos já colocou com a gente uma questão que é importante, fazer uma pauta aí de tentar unificar essas eleições. Certo. Isso é uma forma de divulgar também. Qual o papel da Alerj nesse processo de fortalecimento dos conselhos tutelares? Antes de ser uma casa de leis, do ponto de vista estadual, é uma casa política. E uma casa política tem que ser indutora do debate político, da discussão política, para que aí sim a gente possa fazer a construção no formato da política pública e vá ao encontro dessa necessidade. Essa emenda é fundamental nossa, que é uma emenda que tem por objetivo colocar o poder público estadual nesse processo, em articulação com os municípios. Nosso grande sonho, né? O Nicodemos é um dos idealizadores desse processo, que a gente consiga fazer uma reforma de tal modo
onde, por exemplo, possamos unificar as eleições, né? Já colocou aqui para a gente em off, e evidentemente a gente vai dar mais detalhes sobre isso, mas é uma forma que logo de cara você consegue uma ampla divulgação desse processo. E, evidentemente, a gente buscar, junto às comissões, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direito da Criança e Adolescente aqui da casa, uma preocupação para o fortalecimento dos conselhos, que pode vir a ser o grande contraponto, ou seja, que fica em oposto à política equivocada do choque de ordem que, evidentemente, criminaliza jovens e adolescentes, quando, na verdade, o que a gente precisa é a construção de oportunidades e fazer com que a máquina do Estado com E minúsculo, falando das prefeituras, funcione a contento, mais creches com condições, né? E, evidentemente, escolas e, enfim, estruturas de atendimento do município que possam atender bem aos nossos jovens, às crianças e adolescentes. Carlos Nicodemos, conselheiro do CONAN. Carlos, além da falta de divulgação, né, sobre a eleição dos conselhos tutelares, nós falamos isso no bloco anterior, cada município tem um ano específico para a sua eleição. O ideal seria uma unificação em que todos os conselhos tutelares no país tivessem uma única eleição. Isso fortaleceria na divulgação, simplificaria a divulgação e reforçaria o papel da importância do conselho tutelar. É verdade, porque o primeiro passo é a sociedade se empoderar do que significa o papel do conselho tutelar. E aí a participação é fundamental, na medida em que nós possamos, dentro de uma composição política, engajar todos os 92 municípios desse estado para que possamos unificar essa data de votação, por exemplo, num domingo de novembro, que seja no dia 18 de novembro, que é o dia do conselheiro tutelar, nós vamos ter toda a sociedade carioca e fluminense mobilizada participando desse processo. Sem sombra de dúvidas, vamos romper aí, né, a barreira do som e vamos deixar ecoar... A barreira do silêncio. A barreira do silêncio e vamos deixar ecoar aí a informação de que existe um órgão de proteção à criança e adolescente. Importante registrar que tardiamente, mas de alguma forma a gente vai dando esses passos estratégicos que no atual PPA do governo federal, PPA de 2012 a 2015, o governo federal colocou como previsão, numa das suas ações estratégicas, o fortalecimento dos conselhos tutelares. Então, essa agenda proposta pelo deputado Robson Leite, de criar, através de uma emenda ao PPA do Rio de Janeiro, um sistema de garantia de direitos que permita ao Estado fazer esse investimento nos municípios, numa integração Estado do Rio de Janeiro, unidade da federação com a prefeitura, o município, sem sombra de dúvidas, pode ser um passo histórico para acelerar a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Certo. Marilene, quais os casos mais comuns de procura no Conselho Tutelar? Geralmente a procura se dá em que situações? Quais os casos mais comuns? Abuso sexual, violência doméstica e principalmente que o deputado Robson Leite tocou bem a creche. Né, assim, as mães precisam trabalhar fora, geralmente são mães solteiras que criam seus filhos, mas não podem deixar em casa sozinho, mas próximo às suas residências também não tem creche. Então, assim, o número de creches é muito pequeno dentro dos municípios. Mas hoje, em São Gonçalo, assim, o maior número de procura são violência doméstica, abusos sexuais e principalmente mães que têm filhos seus no tráfico, que são usuários de droga, acabam entrando para o tráfico. E quando conseguem retirá-los do tráfico, a gente não tem como, não tem uma rede de atendimento para poder acompanhar aquele menino. Hoje é um dos casos mais procurados no Conselho Tutelar de São Gonçalo. Porque a gente não tem que fortalecer a rede, tem que capacitar os conselheiros tutelares, precisam de capacitação, até para garantir os direitos, precisa de uma capacitação. Eles têm esse problema de capacitação? Tem problema, os conselheiros tutelares têm problemas de capacitação, por quê? O Conselho Tutelar é o órgão fiscalizador. Então, se você tem um conselheiro capacitado, que sabe o que ele tem que garantir, que sabe qual é a atribuição dele, que sabe qual é o papel dele, logicamente ele vai incomodar, principalmente o executivo, onde ele vai questionar, onde ele vai garantir o direito daquela criança, daquele adolescente, porque você trabalha com a rede. E se você não tem uma rede fortalecida, o seu trabalho acaba ficando um pouco sem sentido, porque você vai encaminhar, você tira um menino do tráfico, por exemplo, a mãe leva o menino até lá. Certo. Você quer procurar um lugar para poder ele se internar, você não tem vaga no Rio de Janeiro. Você tem que entrar numa fila de espera. Já teve casos de mães que acorrentaram seus filhos lá em São Gonçalo por não conseguir vaga, só consegue depois que aciona a mídia, que chama a mídia. Aí você vai conseguir uma vaga e mesmo assim é difícil, então tem que fortalecer a rede. Certo. Porque o Conselho Tutelar sem a rede também não funciona, tem que
funcionar o conselho, tem que funcionar a rede, tem que capacitar os conselheiros para que esses conselheiros possam garantir os direitos, porque eles ali são a ponta. É um problema, né, deputada? Porque, pelo que a Marilene está falando, os principais problemas são problemas de origem familiar, ou seja, abuso sexual, violência doméstica, e um problema social que é a questão do tráfico, um problema de logística. Não aparelhar no bom sentido o conselho tutelar é contribuir para que esses problemas se agravem, né? A prefeitura deveria investir nos conselhos tutelares. Exato. E o problema do abuso sexual, é até bom quem está em casa para ficar atento sobre isso, ela se dá em grande parte, Marilena pode até me corrigir se eu estiver errado, dentro de casa. Com pais, com primos, sabe, tios. Parece uma coisa inacreditável, mas é a realidade. E, evidentemente, que a necessidade daí sim do conselho tutelar, né, do conselheiro, ter estrutura para atuar, não só a estrutura que eu estou dizendo, a estrutura física do carro, do telefone, mas um preparo que a prova que ele fez não é suficiente. Ele precisa de um preparo contínuo, uma formação continuada, sabe, formação em aspectos de mediação de conflitos. É fundamental. Um conselheiro hoje que não está preparado com relação a isso, ele não consegue atuar. Isso é um fato. E esses cursos, bem dados, bem preparados, custam caro. E é fundamental hoje, por isso que a gente tem essa preocupação, por isso a emenda, que a gente coloque o Estado nesse processo, né? A gente tem que criar um regramento que dê essa possibilidade. De autonomia. Exatamente. E condições de fazer com que as prefeituras, porque a capital tem problemas, mas assim, abissal a diferença, porque o interior é muito pior. Municípios como São Gonçalo, o segundo maior densidade populacional do estado do Rio de Janeiro. 1 milhão de habitantes. É algo assim, 1 milhão de habitantes num espaço muito pequeno. Esse é que é o ponto. E isso, evidentemente, gera uma preocupação muito grande e essa casa não pode fugir desse debate. Tem que buscar aperfeiçoamentos que deem possibilidade à melhora de condições de trabalho do Conselho Tutelar. Ok. Quero agradecer aos convidados pelo Alerj Debate de hoje. Lembra você que você pode assistir este Alerj Debate sobre a importância dos conselhos tutelares também na internet. Anote o endereço do nosso site, www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.